Shalom, shalom. Aqui é o Ney Fernandes e eu vim aqui compartilhar uma palavra com você e sempre aquela palavra que esclarece alguns pontos, né? Alguns pontos das Escrituras. Eu não sei se você já teve essa impressão, mas você já teve essa impressão que parece que existe alguns textos da Bíblia que se contradizem. Por isso que eu estou dizendo parecem, né? Estou dizendo parecem. Eu não estou dizendo que há texto que se contradizem. Bom, há texto que se contradizem ah, quando uma interpretação daquele texto está incorreta. Então, dependendo da interpretação daquele que expõe, que vai expô-la, pode entrar em contradição com aquele versículo, porque há uma interpretação errada dos termos. Errada dos termos. Então, veja, eu quero expor aqui no capítulo 1 de João, tá? Expor aqui no capítulo 1 e versículo 17, essa passagem de João, capítulo 1 e versículo 17, que diz assim: Porque a lei foi dada por Moshe, mas a graça e a verdade vieram por Yeshua HaMashiach, vieram por Jesus Cristo. Essa passagem, ele é bastante citado em debates de cunho apologético, quando tenta-se provar que a Torá foi abolida. Então, tenta provar, dentro desse versículo, que a Torá foi abolida, mas é a graça e a verdade, ou seja, que estamos vivendo agora o tempo da graça, esta é a interpretação, por intermédio de Jesus Cristo. E a questão é que entende-se por esse versículo, dão a entender por este versículo, que Yohanan, João, ele está rebaixando a Torá. Essa é a interpretação. Então tentam fazer uma conexão com o texto, dizendo que aqui é mais uma prova da abolição da Torá, que a Torá foi abolida e foi substituída agora pela graça de Jesus Cristo. Então, bom, qualquer um que nasceu nas escolinhas bíblicas dominical já ouviu isso milhões de vezes, esse tipo de interpretação do texto. Mas será que o texto está falando disso mesmo? A primeira pergunta que devemos nos fazer é que existia graça e verdade na Torá e no Tanar, explicando. Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia chamamos de Pentateuco, dentro do sentido grego, e Torá dentro da sua perspectiva, do seu original hebraico. Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia. Tanar é uma sigla, Tanar é uma sigla. Essa palavra Tanar, vou ser mais objetivo, é uma reunião, tá? Da Torá, dos profetas e dos escritos. Então, Tanar, ele é mais abrangente, né? Entendeu? A Tanar, ele é mais abrangente. Quando se fala de Tanar, ele está abrangendo a Torá, que são os primeiros 5 da Bíblia, os livros poéticos e os escritos.
tá? Proféticos escritos. Então, chamamos de Tanar, toda essa reunião. Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, vamos lá. Então, será que existia graça na Torá? Será que existia graça, vamos colocar no Tanar, na Torá, no Tanar? Será que existia graça e verdade? Sim, óbvio que sim. Sempre existiu graça e verdade na Torá. E eu vou aqui desenrolando, tá? A linha de pensamento. Vamos lá. Shemot capítulo 15, versículo 3 diz: E disse Elohim, e disse Adonai, Elohim do meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze-me beneficência, Hesed, que nós traduzimos por graça, bondade, Hesed, ao meu senhor Abraão, com tua beneficência, novamente no hebraico é Hesed, guiaste esse povo que salvaste com a tua força e levaste à habitação da sua santidade. A primeira citação que eu fiz é Bereshit 24:12 e a segunda é Shemot, capítulo 15, versículo 13. Vamos lá. Shemot, capítulo 20, versículo 5 ao 6. Não te encurvarás a eles, nem a servirás, porque eu, o Adonai, o teu Elohim, sou Elohim zeloso. Elohim, amados, traduzimos por Deus, tá? Na nossa tradução. Que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço Hesed a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então observe que aqueles que amam, e esse amor está conectado com os mandamentos que te leva a servir um só Deus, um só Criador, rejeitando todo tipo de idolatria. O texto está dizendo aqui que a esses eu faço Hesed, que traduzimos por graça, às vezes traduzimos por misericórdia e bondade. Então, será que existia graça na primeira aliança? Sim, nós vemos em centenas de textos a palavra Hesed, tá? Ou Het também, e que nós traduzimos por misericórdia. Nós temos também em Salmos, ou Terrilim, capítulo 5, versículo 7, lembrando, Terrilim, gente, é o livro de Salmo. Eu falei Shemot também, para quem não sabe, é o livro de Êxodo, capítulo 20, foi o que eu acabei de ler. Vamos lá. Porém, eu entrarei na tua casa pela grandeza da tua benignidade. A expressão hebraica é Hasdecha, que vem de Hesed, tá? É uma conjugação da própria palavra. E em teu temor me inclinarei para o seu santo templo. Então, mais uma palavra, Terrilim 5:7, que manifesta a graça aqui. E tem muitas outras palavras que vai manifestar a graça do Eterno. Por exemplo, no Terrilim, né, que é Salmo 143, do 1 ao 2, o salmista diz assim, que é um salmo de Davi: Adonai, ouve a minha oração e inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade, e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Observe que a oração do salmista Davi
é que ele não o tratasse, não lhe tratasse com juízo, que não entrasse em juízo com ele. E não só ele, porque ele diz assim que não há um justo, nenhum justo vivente. É claro que o patamar que o salmista está usando aqui, o patamar que o salmista está usando aqui é no patamar que nós colocamos como perfeição, né? Porque a ideia de justiça, de ser justo, nós usamos uma linguagem hebraica, tzadik, né? É uma pessoa que faz justiça. E essa justiça, claro, pensando no sentido literal, essa justiça pode lhe justificar. Isso é uma coisa literal, aplicando no sentido literal. Ora, vamos aqui colocar a situação que você é acusado por algum crime. Você é acusado, entende? Mas descobre-se que você não tem culpa e que você, ou que diante de uma situação você foi uma pessoa justa, você praticou o que é certo. Então é óbvio que você será justificado, entende? Você será justificado como justo, entendeu? Agora, no patamar divino, entende? Quando falamos de eternidade, redenção, não há quem possa alcançá-la pela sua própria justiça. Por isso que Davi, já na primeira aliança, já tinha essa visão, dizendo que ninguém pode subsistir diante o juízo divino. Ninguém pode subsistir diante o juízo divino. Então, Senhor, não entres em juízo comigo. Então, como que o Eterno ia tratar o salmista? Com Hesed. Ele diz: vivifica-me, ó Adonai, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia e por tua misericórdia, misericórdia aqui no hebraico está Hesed, que é traduzido por graça e misericórdia. Desarraiga os meus inimigos e destrói todos que angustiam a minha alma, porque eu sou o teu escravo, eu sou o teu servo. Então ele precisava de um ato de bondade e de misericórdia. Agora aqui, vamos matar a charada. E disse Bar Midbar, tá? Números, capítulo 14, versículo 11 ao 12, diz: E disse Adonai a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele, preste atenção que o nosso problema não é milagre, tá? Nosso problema não é milagre. O Eterno às vezes pode operar milagre, pode se manifestar uma pessoa, e essa pessoa pode se comportar como se nunca tivesse conhecido Hashem, sempre duvidando, como se nunca tivesse conhecido Deus, sempre duvidando, sempre questionando. Entende? Assim era o povo de Israel. Era tanto milagres e tantos sinais que não demorava muito. O comportamento deles era como se nunca tivesse visto nada ou sentido nada. Isso é uma experiência da incredulidade humana. Infelizmente somos assim. Desde que nós tivemos uma percepção do divino, porque, observe, tem pessoas que mesmo ainda não recebendo a regeneração, ou teve um impacto com o eterno, o ímpio, mas tem pessoas aí que ele tem uma percepção do divino, entendeu? E existe situações na vida dessa pessoa que ele reconhece que foi algo miraculoso. Ele diz: eu só estou vivo aqui por causa de Deus. Entendeu? Eu só estou aqui porque era a percepção que eu tinha
até mesmo antes de receber a palavra, de conhecer a palavra do Eterno. Porque era tanta coisa estranha que acontecia, porque no mundo que eu vivia, da criminalidade, eu recebi livramentos que é sobrenatural. Então eu reconhecia que existe um Deus, algo soberano que me ajudou. Então, observe. Agora imagine o povo do Eterno, né? Aquele povo que reconhece o Eterno, também estavam nessa mesma situação. O Eterno operava, mas eles se portavam como se nunca tivesse nada de Hashem, não recebesse nada, e sempre murmurando. E a oração de Moshe é: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da sua Hasdeha, Hesed, tá? Que é uma conjugação, tá? Esse Hasdeha é uma conjugação de Hesed, ou seja, ele vem dessa raiz, dessa palavra. Misericórdia. Perdoa eles segundo a misericórdia. Observe, gente. Eles não têm mérito nenhum. Ele não falou perdoa eles por causa disso ou daquilo outro. Perdoa eles por causa da sua misericórdia. E como também perdoaste esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse Adonai: conforme a tua palavra lhe perdoei. O Eterno liberou o perdão pela sua graça. Então vemos aqui que existia a graça do Eterno na primeira aliança, sempre existiu, e a verdade, né? Nós temos livros, lê o livro de Salmo 119, pois a palavra verdade, o salmista sempre referindo-se à Torá como se fosse a revelação da verdade. Entendeu? Sempre chamando Torá do divino, a palavra do divino, como verdade. Mas e agora o que fazer com João capítulo 1, versículo 17? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O versículo em si, ele não tem nenhum problema de contradição, de choque com a Torá. A questão é que o Eterno entregou a primeira aliança a Moshe. E essa aliança, ou seja, a Ketubá, foi a lei, o contrato de casamento que o Eterno deu para com o povo de Israel. Deu ao povo de Israel, a aliança que ele fez para o povo de Israel. Os sábios dizem que o Eterno e tanto Israel, eles caminhavam como uma noiva para o altar do casamento que era o Sinai. O Sinai era o altar. E o Eterno e o povo de Israel ia como uma aliança. E ali eles iam aceitar essa aliança que o Eterno estabeleceu, como esposo estaria estabelecendo com o povo de Israel. E por Moisés, as tábuas foi entregue da primeira aliança. Só que João está dizendo, baseado nos profetas, Jeremias capítulo 30, versículo 31, ou 31 e 30, é só você inverter, diz lá que o Eterno fará uma Brit Hadashah. O que significa Brit Hadashah? O Eterno está dizendo por intermédio do profeta Jeremias: e farei uma aliança renovada. Existem dois conceitos semânticos para Hadashah. A palavra Brit, no hebraico, é aliança. Onde nós tiramos a ideia de nova aliança? Nós tiramos a ideia, ou seja, a ideia de nova aliança já era algo profetizado e verbalizado pelos profetas. Tá? Os profetas trouxeram em sua profecia a ideia de nova aliança. No caso que eu estou citando. Então essa palavra nova aliança na boca dos profetas era Brit Hadashah. Brit Hadashah.
nova aliança. Agora, a questão é que a palavra Brit, que é aliança, e Hadashah, renovada ou nova. Essa palavra Hadashah, ela pode trazer esses dois sentidos, que é renovada ou nova. Que dependendo do contexto, acaba dando quase a mesma coisa. Mas o sentido correto seria renovada. Quando o salmista ele usa a palavra renova em mim um coração puro, a palavra renova em mim, em hebraico, é Hadashah. Para você ter ideia que Hadashah pode ser renova, renovar. Por isso que diz, e farei uma aliança, uma Brit Hadashah com os Benei Israel, com os filhos de Israel, com o seu povo, novamente. Então, quem trouxe essa Brit, quem trouxe essa nova aliança, observe, não nova Torá. Fazemos uma separação, uma divisão de nova aliança, de Torá. Porque observe que, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que traz a graça e a verdade, esse mesmo disse, eu não vim abolir a Torá, mas eu vim fazê-la plena. Esse mais, eu vim, que traz o propósito, o objetivo, eu vim trazer a plena. Ou seja, eu vim trazer uma dimensão mais profunda da Torá. Eu vim trazer, porque aqui temos uma discussão interessante. Porque o próprio Yeshua é a Torá revelada, a Torá que se fez carne, e não simplesmente a Torá que está numa pedra de tábua, mas a Torá está em carne no meio dos homens. Mas preste atenção, isso não tem nada a ver com abolição da Torá, mas uma dimensão profunda e superior, uma revelação que os homens ainda não tinham. Não tem nada a ver com abolição. Então esse texto, quando você lê esse texto, ela não traz um sentido de substituição, que graça está substituindo a Torá que foi dada por intermédio de Moisés. Não é essa a interpretação do texto, mas é a revelação que está até mesmo apontada pela a lei de Moshe, uma revelação profunda da Torá. Yeshua veio trazer revelações profundas da Torá. Por isso que ele disse, eu não vim abolir Torá. Capítulo 5, versículo 17 ao 19. Ele não veio para isto. Então essas são as palavras de Moshe. Essas são as palavras de Yohanan. Por Yeshua HaMashiach não veio abolir Torá, mas ele veio trazer, pois por ele ser a própria Torá revelada, a palavra do Eterno revelada, ele veio trazer graça e verdade de uma forma mais abundante, revelada pela própria Torá. Esse é o sentido. Correto? Nós temos aqui, eu tenho aqui o comentário judaico do grande erudito, comentário judaico de Davi Stern. Ele faz um comentário profundo a respeito dessa passagem, a respeito de João.
E ele vai dizer a mesma coisa. Ele diz assim: a graça e a verdade são atributos pessoais de Deus que Yeshua não somente revelou em uma forma especial durante o seu breve tempo nessa terra, mas em sua eterna capacidade como a palavra de Deus tem continuamente demonstrado a humanidade de Cristo desde o início da criação. Graça e verdade e a Torá vem de Deus e são a suprema expressão de quem ele é. Então nós temos aqui um versículo que eu espero ter esclarecido para você, para que você entenda novamente, entenda o texto, tá? Para que essa ideia de, quando você ler João 1,17, que traz uma ideia de substituição, tá? Quando eu digo traz uma ideia, eu digo a ideia que você aprendeu dentro da teologia, da interpretação dos homens, tá? Pois não é esta a perspectiva de João. Então, vamos fazer uma separação. Há uma diferença da perspectiva de João, da perspectiva das interpretações teológicas. E por que que quando nós lemos esse texto, por exemplo, quando você, antes de você ler esse texto, antes de ter visto esse vídeo, por que que automaticamente você já entende uma abolição ou uma substituição da Torá? Porque inconscientemente, automaticamente, o seu cérebro já foi programado para entender assim. Mas hoje você é levado a pensar realmente no assunto. Então, não é esse o sentido que Yohanan está trazendo, que a graça e a verdade é uma substituição da Torá. Uma substituição da Torá. E vai ter muitos outros textos, outros versículos. Nós vamos passear ainda nas cartas de Paulo e eu vou trabalhar justamente naqueles textos que é mal interpretado, tá? Por uma visão superficial da interpretação teológica no que se refere lei e Torá, lei e graça. Baruch Hashem, que o Eterno abençoe todos vocês e logo mais nós teremos. Deixa eu ver aqui. Não, é porque eu coloquei. É porque eu coloquei assim mesmo. Não quis mostrar a minha imagem. Mas me perdoam que eu não vi vocês aqui. Mas na próxima eu vou colocar o texto na própria imagem aqui. Por que que eu estou tampando a minha imagem? Porque a minha cara não interessa também, né? Mas a forma que eu estou fazendo esse vídeo aqui, não tem como eu projetar imagens nela. Não tem como. Porque para mim projetar uma imagem, eu tenho que fazer através do OBS. Mas como eu formatei o meu PC, eu não instalei o OBS. Porque através do OBS eu posso colocar a imagem aqui de um texto e nós trabalhar a partir do texto em leitura pela imagem, tá bom? Baruch Hashem, que o Eterno abençoe. Esse vídeo aqui eu vou colocar no meu canal e depois eu vou trazer mais. Não se preocupe, não se preocupe. Todos esses textos que são usados para, ou seja, interpretações que trazem confusões, essa é a verdade. Porque, olha para vocês verem, Jesus disse: eu não vim abolir a Torá. Eu não vim para abolir. E o sentido de cumprir também não é cumprir e depois colocá-la em desuso, porque ele cumpriu no meu lugar. Também não traz esse sentido. Eu acho que eu nem preciso explicar, porque eu já tenho outros vídeos que eu expliquei sobre
esse texto de Mateus capítulo 5, 17 ao 19. Eu já expliquei. Quem quiser entender na íntegra, acesse um vídeo meu que tem no YouTube, tá? Lá vocês vão ver a colocação, vocês vão poder entender a colocação que eu fiz. Mas observe que parece que existe uma contradição. No começo do vídeo, eu disse que parece, mas não existe. O problema são os vícios mentais. O problema é a repetição da teologia. Se você pega um comentário teológico, vão sempre bater na tecla que esse texto de João 1,17 é um tipo de substituição. Aí, inconscientemente, você já aprendeu que a Torá foi abolida, aí fica muito mais fácil de você entender, segundo essas perspectivas, que a Torá foi abolida, que a palavra de Deus foi abolida, que as escrituras, a Torá foi abolida, porque escritura, Torá, oráculo, Tanar, entendeu? Tudo tem um certo sentido unânime, mas só que o texto não quer dizer isto. Então nós precisamos desfazer desses mitos. Afinal, eu sei que é difícil, até para mim, porque eu estou indo em encontro a um gigante. Então fica difícil, tá? Mas está aí tão claro que o texto não está se referindo à abolição ou substituição da Torá. Jesus disse, repito, eu não vim abolir a Torá. E agora nós vamos trabalhar. Pode ficar tranquilo. Eu vou trabalhar lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, né? Nós vamos lá trabalhar a respeito da lei, da letra que mata. Será que essa letra que mata é a Torá? Será? Né? Bom, quando eu seguir a teologia cegamente, observe, eu não estou falando que eu sou contra a teologia. Eu estou falando quando eu segui a teologia cegamente, como papagaio, quando eu li as cartas de Paulo, tudo que eu entendia era que tudo isso foi abolido e que realmente agora é só a tal da graça e que a lei, a Torá foi abolida e blá blá blá. E eu vou mostrar para vocês que isso não é uma verdade. Nós temos compromisso com a Bíblia. Nós não tem compromisso com denominação, com interpretação errada teológica, com interpretação errada de pastor. Eu não tenho compromisso nada com isso. Eu tenho compromisso com a Bíblia. Se achar ruim, eu não posso fazer nada. Importa-nos mais agradar a Deus do que os homens. Que o Eterno abençoe a todos vocês. E agora eu vou lá.